Glórias a Deus, cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, queria estar deixando uma meditação no livro de Ezequiel, glórias a Deus, capítulo 37, um capítulo muito conhecido, um texto muito conhecido por todos os irmãos, mas eu queria estar meditando nessa noite, o vale de ossos secos. Amém, meus irmãos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo, e ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos farei entrar em vós, e o Espírito vivereis. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, aqui esse texto de Ezequiel, capítulo 37, vai falar que Israel está passando por um declínio espiritual, ao qual o Senhor, ele veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito, glórias a Deus, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, queria meditar nesse versículo, glórias a Deus. Israel está passando por um declínio espiritual, amados irmãos, e eu começo a entender nesse momento, aleluia, glórias a Deus, que passamos por 3 tipos de vale. O vale ao qual a mão do Senhor, aleluia, nos leva. O segundo vale é o vale que nós mesmos queremos entrar. As nossas próprias vontades nos faz entrar em situações de vale. E tem vale que é o próprio Satanás que nos leva. Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel aqui está entrando num vale que é o próprio Deus que está levando. É a mão do Senhor. Quantos estão entrando no vale pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias, aleluia, decisões errôneas, e não entende, porque está passando por situações difíceis, porque essa própria pessoa entrou no vale pela sua própria decisão. E muitas das vezes Satanás também leva para o vale. Aleluia. Irmãos, quando é Deus que nos leva, irmãos, é diferente. Olha o versículo 2. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Olha só, irmãos. E ele me fez a rodear. No versículo 3, e ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse o Senhor. Então ele me disse: profetiza. Olha só, o Senhor fez andar ao redor dos ossos. O Senhor não mandou Ezequiel, aleluia, pisar nos ossos. Quantos amados irmãos estão pisando nos ossos? Quantos estão, aleluia, quando cresce querem pisar? O Senhor não mandou você profetizar para pisar no seu irmão. O Senhor não mandou profetizar para que pisasse o ministério que Deus levantou sobre a vida do teu irmão. Aleluia. E Ezequiel, vendo todos aqueles ossos secos, o declínio que Israel estava passando, espiritualmente mortos, porque há 2 tipos de morte: a morte espiritual
e a morte física. Aqui o povo, aleluia, estava numa morte espiritual. Mas o Senhor fez. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Irmãos, quantos estão pisando, mas Ele mesmo é quem está seco. Ele mesmo é quem está seco, pisando no seu próprio irmão, porque dentro dele não há compaixão, não há misericórdia, não há respeito pelo seu próximo. Então, essa própria pessoa que está pisando, dentro dela está seco, coração duro, que não aceita, aleluia, que Deus possa levantar. Porque a palavra fala que Deus pega os loucos para confundir os sábios e entendidos. Deus usa quem quer. Deus usou uma mula, uma jumenta, para falar para Balaão, que estava indo profetizar contra Israel. Por que Deus não pode usar eu e você? No versículo 4, então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que é que você tem profetizado, meu irmão? Tem profetizado coisas boas para dentro da sua casa? Tem profetizado coisas boas para seu próprio ministério? Ou tem profetizado derrota? Ou tem profetizado maldições? Porque a palavra, ela tem poder para abençoar, como ela tem poder para amaldiçoar. A língua é o menor membro que temos no corpo que tem poder. É a palavra. Através da palavra o Senhor criou todas as coisas. Haja pela palavra. Então, irmãos, que nesta noite viemos profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso irmão que está caído. Estenda a mão para ele levantar. Não profetize mais a derrota daquele que está caído, pois como pode um cego guiar outro cego? Jesus falou: ó, seja a luz do mundo e sal da terra, e resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz que você está sendo? Que de vez ajudar faz pisar. É o texto. Então, quando vê, meus irmãos, o seu irmão caído, estenda a mão, levante ele, profetize sobre a vida dele, que vai dar certo, que já deu certo. Levanta, meu irmão, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para você. Levanta. É assim que devemos fazer. É assim que um discípulo do Senhor age na terra dos viventes, nesses dias maus que estamos vivendo na terra. É amar o nosso próximo como a ti mesmo. É estender a mão. Que graça teria, meus amados irmãos, que naquele grande dia do juízo final, só eu ser salvo e os meus irmãos ficar? Que graça teria eu ver o meu irmão passando por uma dificuldade, eu podendo e não poder ajudar? Estamos aprendendo errado, irmãos. Estamos com um manual para entrar no reino dos céus. É a palavra do Senhor. Tem gente que lê a palavra, mas parece que a palavra não germina dentro do seu coração, porque não há espaço para a palavra. Entra num ouvido e sai no outro e ainda continua duro de coração.
não tem capacidade de profetizar sobre a vida do seu irmão vitória. Só quer ele crescer. Só ele quer crescer. Então, irmãos, que nessa noite viemos entender quem está nos conduzindo no vale. Que viemos entender nesta noite, que viemos profetizar sobre a nossa vida palavras que nos ajude o nosso próximo. E que quando estivermos num degrau, ou quando estivermos num patamar bem mais avançado no mundo espiritual, lembre de onde você veio. Lembra de onde você veio. Não pise nos ossos. Não pise em quem já está caído, não. Ajuda ele. Para ele se levantar da mesma forma que Deus te levantou. E a vitória vai ser grande. Ajuda o teu próximo. Ajuda quem está caindo. Amém, meus irmãos? Porque aquele que está de pé, ele cuide para que não caia. A soberba, ela derruba. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda renova, ele faz ainda grandes coisas. Mas basta, aleluia, nós darmos lugar para ele trabalhar. Apocalipse vai falar que eis que estou à porta e bato. Porque bate? Porque está fechado o coração para esta palavra entrar. Então que nesta noite vamos abrir a porta do nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo estar entrando e agindo. E que essa palavra, quando ela germina, conhecemos a palavra, agora começamos a profetizar a vida para aqueles que estão sequíssimos, que estão caídos. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor, que essa palavra ela venha edificar e que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um.